Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar diretamente a energia dos 12 signos, fazer o desenvolvimento da mandala com esse novo posicionamento de Vênus, que está na mesma égide do Mercúrio, onde a gente tem que questionar o quê? Em relação a toda essa força semanal. Se estamos com a nossa mente e com o nosso coração em equilíbrio. Então, agora eu vou fazer o desenvolvimento da mandala, tendo o primeiro signo, que é exatamente a força onde está o Vênus renovado e o Mercúrio, e todo mundo poderá ter um aproveitamento legal com tudo que a gente falar. Lembrando sempre, como eu falo aqui em todo vídeo semanal, você pode utilizar tudo isso que a gente está conversando agora com o seu signo pessoal, com o seu ascendente ou com o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Só conhece o seu signo? Então presta atenção no que nós vamos conversar agora, que eu sempre dou o lado de luz e sombra em relação a cada um dos signos, e aí você percebe se você está tendo um direcionamento legal ou não. Se você de repente conhece o ascendente, que também é famoso como o nosso próprio signo solar, utiliza a linguagem fazendo um mix com esses dois signos que eu vou falar. Então representa diretamente o seu signo, a expressão do seu ser, e o ascendente, como que você dá um passo para resolver o que não estiver legal e também potencializar o que estiver bacana. Então, com isso, você faz um mixzinho, ok? E quem é o primeiro signo da semana que nós vamos conversar? Vamos conversar com os leoninos. Leoninos, vocês recebem a força do Vênus nessa semana. Então, Vênus chega trazendo todo esse poder de escolha, junto com o Mercúrio, que já está aí há um bom tempo, fazendo todas as conexões. Qual é o primeiro ponto que vocês devem analisar? Como vocês caíram no primeiro signo, é o signo da garra. Agora eu vou para cima, agora eu vou resolver, agora eu vou fazer, agora eu vou criar os direcionamentos daquilo que está exatamente no meu coração e na minha mente. Mas o grande segredo, como tópico que eu vou desenvolver para todos: como é que está seu coração e sua mente quando você pensa nas suas prioridades? Seu coração quer uma coisa e a mente diz para você fazer outra. Está na sua mente, mas você sente que seu coração fica amargurado. Não haja, não dê o primeiro passo enquanto você não adquirir este equilíbrio. Vou repetir isso para afirmar. Não tome nenhuma iniciativa de cortar, de se abrir, seja o que for em relação àquilo que é a experiência principal para você. Se você sentir que está tendo esse duelo. A sua mente fala, não, eu tenho que fazer, mas o coração fala, isso vai dar ruim. Ou o seu coração fala, vai que é o momento. Aí com a frieza da mente você fala, mas eu acho que eu vou mexer em coisas delicadas. Se tudo isso ainda estiver mal resolvido dentro de ti, possivelmente você vai ter um impulso nessa semana de agir e as coisas talvez fiquem um pouco mais complicadas do que já possivelmente estão. Se você já está com tudo certinho, bacana, tem a força do racional junto com a força do emocional, é a semana correta para você criar através da sua iniciativa, de dar o primeiro passo para trilhar o caminho do êxito que você busca. Então tudo é um questionamento do quê? De você analisar a sua própria energia pessoal. Tá legal? Tá em equilíbrio? Então vamos lá, vamos fazer. Por isso que eu falei, o primeiro setor é o setor da iniciativa. É o setor onde você coloca a sua energia e fala, agora vamos com tudo. Mas se a coisa está complicada, não faça nada de forma contundente se está tendo esse conflito. Está conflitando, cara? Segura a onda e primeiro harmoniza isso. Ah, Newton, mas talvez eu perca este impulso da semana de fazer e acontecer. Cara, mas se é a sua realidade e tá com esse duelo ainda de mente e coração, cara, eu recomendaria que você meditasse antes, porque a possibilidade de você complicar mais ainda as coisas agindo com essa força de impulso que possivelmente está impactando todo mundo é muito grande. Então procure nessa semana dar um tempinho, meditar bastante. Quando você sentir que o equilíbrio tá legal, tá forte, aí você vai e age. Acredito que ficou legal, né? E coloca isso em qualquer experiência da sua vida. Quem é o signo que caiu no segundo posicionamento da semana? Nós vamos conversar agora com os virginianos. Virginianos, vocês são regidos por Mercúrio. Mercúrio está exatamente nessa égide
de você poder, através das suas interações, observar mais adiante. Então, o que eu diria para vocês? Como vocês caíram no segundo local da mandala, é um local que pede sempre o que eu sempre falo toda semana, mas esta é para vocês. Você está com bases sólidas, seja qual for o tipo de força que você coloque nas experiências ou nos seus anseios, você fala, deu ruim ou deu bom, eu tenho minha base segura. Deu para perceber? Esse setor pede o quê? Segurança. Você não colocar em risco, de acordo com o que são suas prioridades, a sua força pessoal no sentido de falar, pô, se eu fizer isso e der ruim, aí a coisa fica ruim ao dobrado. Acho que deu para entender, né? Você tem que ter base e segurança, você tem que ter firmeza. É tipo assim, quer ver? Isso cai bem em relação ao seu setor. Você tem que fazer um determinado investimento ou comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa, seja o que for. Que é a tônica desse setor que vocês caíram. Mas você fala, pô, mas se eu for ali colocar o meu dinheiro e estou contando com algo que venha depois, que vai cobrir isso que eu vou gastar agora, e você sente uma insegurança ou uma falta de estabilidade, não é seguro que aquilo vem, você pode entrar numa complicação. Então aí que você tem que ver com a sua mente e com o seu coração, se você de repente utilizando a sua energia em algo que você fala, bom, vamos ver o que vai dar, que é tipo a tônica da semana, você vai perceber que isso vai estar presente. Se você colocar e você falar, vai ter logo o retorno que vai manter a segurança, seja qual for o retorno que eu receba da minha energia empregada nisso, maravilha. Se tem essa estabilidade, legal. Mas se você percebe que é alguma coisa que realmente é importante na sua vida, e você vai ali, coloca a sua força, se de repente está até com a sua mente e seu coração legal, mas você fala, se complicar ali, eu vou perder totalmente a minha base, que seja uma base emocional. Mas você percebe que existe esse risco, eu recomendaria que você pensasse 2 vezes. Conseguiram entender? Tem que ter segurança, tem que ter base, tem que ter estabilidade. Por mais que as coisas compliquem, você fala, não, complicou, tá um vendaval lá fora, mas eu tô aqui dentro. Eu pensei que eu ia sair, na brincadeira, uma chuvarada lá fora, mas eu tô aqui dentro, na hora certa eu saio, não tem problema, eu seguro a onda. Mas de repente você contar, não, eu acho que o tempo vai ficar bom, mas está com cara de chuva, você sair, a possibilidade de chover é muito grande. Deu para entender a estabilidade? Vocês têm que ter isso, segurança e estabilidade. Como eu disse, seja não só material, como também emocional. Se você sentir que isso está presente, maravilha, vai com tudo. Deu ruim? Beleza, voltei para o meu canto e está tudo certo. Ah, não, deu ruim, vai me complicar inteiro? Não faça, não faça. Por mais que te julguem teimoso, cristalizado, você fala, cara, isso não está forte, não está firme, não está seguro. Por isso que eu não fiz nada ainda. Então procure ter esse tipo de visão em relação ao que é prioridade para você nessa semana. Tá tudo beleza? Deu ruim, mas voltei, tô forte, firme e seguro aqui, não tem problema. O não eu já tenho, como a gente fala popularmente, né? Mas tem o risco. Se eu fizer e der ruim, acho que deu para entender, complicou, não é do jeito que eu queria o retorno que eu tive, e vai me desestabilizar, não faça. Você pode complicar mais ainda a sua situação, ok? Agora, quem é o signo que caiu em terceiro na semana? Nós vamos conversar agora com os librianos. Librianos, novamente vou falar isso ainda por uns bons meses. Vocês estão agora com a energia de Lilith, que é até uma energia nova. Esse que é o cuidado da mente e do coração em equilíbrio para vocês. De repente podem estar aparecendo algumas forças, algumas energias que de repente estão originando algumas cobranças que talvez você nem esperava. O grande segredo, e tem tudo a ver com o que eu estou conversando com os 12 signos agora, mente e coração em equilíbrio, representa isso. Eu tenho força, trocando ideias, essa é a tônica do seu setor, que vocês caíram nessa semana, o setor 3. Eu percebo que por mais que as coisas estejam complicando, eu estou aqui harmonizado com a minha mente, com o meu coração, em relação ao que eu estou vivendo, cara, vai lá, conversa e começa a demonstrar uma vitória em relação a essa Lilith. Porque a tendência dela agora é levantar tudo. Esse setor, o setor 3, que vocês caíram nessa semana, a tônica dessa semana, é o setor da informação.
É o setor da... Deixa eu ver o que tem em cada porta aí presente na experiência que eu estou vivendo. Cara, se você perceber que começa a vir energia densa, troca uma ideia. Não segura a onda e fica, deixa eu fazer cara de paisagem e tudo bem. Não, cara, vai, conversa, expõe. É desta forma que você pode trabalhar a sua Lilith nessa semana, conversando, trocando ideias, harmonizando, que é a tônica do seu signo. Vou repetir isso. Harmonizando, que é a tônica do seu signo. De repente, se você ficar naquela, se eu falar vai piorar, não é bem por aí. Esse setor tem que trocar a ideia, nem que seja a troca de ideias, deixa eu escutar tudo que o outro tem para falar. Mas não vou fazer aquela coisa libriana, deixa eu fazer que eu estou ouvindo, mas na verdade não estou. Na hora do vamos ver, eu vou lá e faço do meu jeito. Isso é bem Libra, não é por aí não. Escuta bem o que o outro tem para falar, se a coisa estiver pesada, que é a Lilith em jogo envolvendo vocês. Aí escuta tudo, eu estou falando de pessoas, situações, seja o que for, escuta, absorve, vê que tipo de informação chegou, aí vai, trabalha com a sua mente, com o seu coração e vai para cima, para trocar ideia. Deixa desabafar. Se depende de você, deixa eu colocar uma energia legal, deixa eu demonstrar que eu trabalho essa Lilith, porque senão essa cauda do dragão vai amarrar mais ainda a situação. Vai, conversa, troca uma ideia. Precisa ouvir bastante no começo? Escuta, tal, beleza. Se ficar numa de, não vou, não quero, não vou conversar, não vou mexer, você perde a oportunidade dessa harmonização. Porque às vezes pode ser até o rigor do que vem como informação, do outro lado, deu para entender? Pessoas, situações. De repente, é este rigor que vai trazer no momento certo esse equilíbrio essa semana. Então tá aí, cada qual com as suas experiências, ou falar e receber o feedback, ou abrir o caminho para que você receba a informação e depois você harmoniza a sua mente e seu coração na dor ou no amor. É um setor de troca de ideias, de informação, o que chega e o que vai também depois, posteriormente, sair de mim. Aí você começa esse processo de harmonização, beleza? Ficar caladão, sem de repente colocar verdadeiramente o que está aí, a coisa complica. Então tem que ter com calma, porque Lilith está aí, com calma, essa troca de ideias de uma forma fluente, que será, na verdade, fluente para todos, beleza? Agora vamos conversar com o signo que caiu no setor 4 essa semana. Vamos conversar com quem? Vamos conversar com os escorpianinos. Escorpianinos, nesta semana nós temos o Marte, que é o seu regente, a 180 graus de vocês, fazendo uma conjunção com Urano. Isso pode ser legal? Pode. Pode ser complicado também? Pode. Vou dar as dicas agora. Essa conjunção é uma nitroglicerina pura, principalmente no sentido, sendo que é o setor que vocês caíram, no sentido emocional, que é a sua própria energia também, só que não é o emocional, que é a característica escorpianina, de, deixa eu segurar essa energia, seja por bem ou por mal, deixa eu cristalizar ela aqui dentro e ver como que eu atuo com ela. Não, não é bem por aí. É um setor de energia emocional ativa. Então, se você perceber nessa semana, olha a dica principal com essa conjunção, que está a 180 graus de vocês, é um cabo de guerra. Se você perceber que vem determinadas situações que fala, cara, isso vai me tirar do sério, eu preciso agir, não importa, vou jogar as minhas emoções no ventilador e que complique para todo mundo, não estou nem aí. Cara, se prepara aí para um terremoto complicado na sua vida. É um momento que, se você sentir cada qual com as suas experiências e merecimento também, que as coisas tendem a complicar e, de repente, até algumas discórdias no sentido de cada um solta o que está no coração e segure-se quem puder, cara, se você entrar nesse jogo, as coisas tendem a complicar. É um momento que eu recomendaria o seguinte, se complicou, ficou denso, cara, segura um pouco a onda. Segura a sua energia emocional para você não retrucar nenhuma energia pesada. Retrucar é devolver. Aí ninguém vai sair vitorioso, vai sair todo mundo derrotado. É tipo assim, não tô nem aí, que se dane, isso é uma coisa bem escorpianina. Cuidado. Às vezes alguns fazem isso de uma forma polida, outros escorpianinos mais estourados soltam tudo, entra no rolo e quando vê já complicou tudo. Não faça isso.
Seja qual for a experiência, segura um pouquinho. Agora a dica para você transformar se você estiver nesse desafio. Procure entender, sem entrar nesse jogo de briga emocional, atividade emocional. Procure entender, deixa eu ver por quê, deixa eu analisar um pouco o porquê que esse tipo de situação chegou nesse ponto. Deu para entender? Depois de longe, deixou o outro descarregar, não entrou no jogo. Acredito que ficou claro, né? Procura analisar. Se você fizer uma pré-análise, existe uma possibilidade imensa de você trabalhar a sua compreensão. Aí vem a harmonia da mente com o coração. Entrou no jogo, vai ficar tudo desarmônico. Mas como tudo tem seus dois lados, de repente, se alguma experiência, ou espero que todas para vocês, você perceber que tem um poder de firmar uma energia emocional bacana, sabe? Você está, é um termo que é utilizado, né? Emotizado de uma forma fluente, bacana, legal. Cara, é a semana certa, com esta emotização profunda, bacana, com bastante atividade, que você fala, meu coração e minha mente está vibrando alto em relação a isso. Cara, é o momento de você demonstrar que você está junto. Expressar as suas emoções boas, legais, bacanas. Então é exatamente aquele jogo de cada qual observar. Às vezes você pode perceber que existe alguma experiência que vai para a fluência e outra que vem para o desafio. Segura a onda do desafio, procura compreender por que isso chegou para você e o que estiver fluindo, demonstra que você está junto. Demonstra uma força emocional grande, ativa, bacana, para que a coisa ainda seja mais potencializada. Aplique isso que eu falei em relação a toda a movimentação da semana, ok? Mas não entre em joguinho tipo, como eu falei, todo mundo entendeu, vou jogar no ventilador, que já sabe o que é, né? Não é coisa boa. E vamos espalhar isso para tudo quanto é lado, todo mundo vai sair perdendo, beleza? Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o signo que caiu no setor 5 da mandala. Nós vamos conversar agora com os sagitarianos. Sagitarianos, como eu já venho falando há algumas semanas, vocês estão, isso vai ficar por um tempinho ainda, com o regente de vocês a 180 graus da sua energia. O que representa isso? Esta polaridade traz nessa semana de equilíbrio de mente e coração, tipo, qual é o reflexo, qual é o feedback que eu recebo de todas as energias quando eu observo as minhas experiências? Com quem que você está envolvido? São, de repente, situações legais, situações bacanas, legais? Mas como tudo tem sempre dois lados, podem ser, de repente, respostas que você tem nessa semana, que você, de repente, olha a experiência que você está envolvido e você fala, pô, cara, isso não está legal, isso está complicado, estou percebendo um monte de informação de diz, que não diz, que não faz, fica só na conversa, e eu percebo que as coisas não andam. Isso vai fazer o quê? Vai desarmonizar sua mente com seu coração. Fico com isso, não fico? Quer ver o segredo desse setor que vocês caíram? Criatividade, cara. Criar atividades. É assim que eu gosto de traduzir a palavra criatividade. Aquilo que você observou que está legal, outras dicas desse setor. Que existe alegria, existe prazer, existe, por que não, amor, que amor não é só relacionamento afetivo, o amor de estar vivendo a experiência, cara, é o momento de você ver com essa energia pessoal que você está pronto para desfrutar isso. Então intensifica isso. Esse setor é um setor onde você tem exatamente este entusiasmo ativo dentro de ti. Então, tudo que você perceber uma fluência, cara, brilha. Demonstre possibilidades. Você tem essa possibilidade essa semana. Demonstra, olha só que feedback legal que eu estou tendo, o retorno da energia que eu estou me defrontando. Cara, abre o seu coração. Generosidade, amorosidade, criatividade. Pô, tá legal, vamos melhorar. Olha que caminhos legais que tem em relação a esta vibe boa que a gente está vivendo para criar coisas legais. Deu para entender? Exterioriza isso. O quinto setor é isso, é brilho. É o setor onde o sol brilha de uma forma maravilhosa. Demonstra tudo isso. Já naquilo onde você vê, tem ego, tem joguinho, você fala, olha aquilo que eu falei, aquele diz que me diz, faz que faz e não faz. E fica aquele joguinho, fica aquela enrolação, aquele escapismo horroroso. Você tem que demonstrar a sua criatividade, se isso é importante, para melhorar isso. Tipo, ei, vem cá, vamos trocar uma ideia, demonstra uma liderança
de boas possibilidades. Melhorou agora? Tipo, é importante, mas não tá legal. Ei, por que a gente não procura fazer assim, de uma forma diferente? Já se não for legal, que não tem valorização, só tem joguinho de ego, dramatismo, sabe aquela coisa complicada mesmo, que é típico do quinto setor, onde o sol de todo mundo brilha só a favor de si mesmo, o famoso ego? Cara, se de repente você percebe que não tem jeito de operar com a sua criatividade, e isso de repente você fala, pô, é um assunto que, sabe, eu não preciso ficar me preocupando com isso. Tira de lado e parte para outra realidade. Conseguiram entender? Então basta saber como que você lida. É aí que a sua mente e seu coração em harmonia pode demonstrar através da criatividade novos caminhos, ou a sua mente e seu coração fala, cara, isso aqui eu não quero mais esse joguinho de ego na minha experiência, não. Pelo menos alivia essa semana. A semana que vem a história é outra, mas nessa semana alivia. Não perca o foco da sua energia emocional. Legal? Então é isso. Agora o signo que caiu em sexto na semana. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, o regente de vocês, vou falar isso até novembro. Essa energia da retrogradação de Saturno te coloca num período de revisão. Então, como que você atua com a sua mente, com o seu coração, seja qual for a experiência? Quando você olha o que é importante, com a mente e coração em equilíbrio, obviamente, não vai jogar mais desequilíbrio, você fala, tá tudo uma bagunça, ou a coisa tá legal? Precisa, de repente, só aparar algumas arestas. Estão conseguindo pegar a dica da semana? Isso que representa o Saturno em retrogradação. Você tem um olhar crítico nessa semana, de você observar nas suas prioridades, pô, isso não tá legal, isso tá bagunçado. De repente as coisas não estão no lugar certo. De repente a gente combinou uma coisa de fazer, mas está sendo feito de uma outra forma. Isso é a bagunça. Então vamos lá, vamos arrumar isso. Esse é o senso crítico utilizado de uma forma legal. Onde você observa aquela energia que não está legal, que não está bacana, e com o coração e com a mente em harmonia, por isso que eu falei, senão você vai bagunçar mais ainda se isso estiver complicado. Pensa uma coisa e sente outra, ou sente outra e coloca com a mente, não é por aí. Cara, quando você acertar o seu ser, dar uma leveza para o seu ser, vai ali e coloca cada coisa no seu lugar. Olha, a gente de repente combinou que ia fazer assim, tal, não está sendo feito. Que tal se a gente fizer assim? Deu para entender? É um setor de arrumação. É um setor que vocês caíram nessa semana de organização, onde as coisas que estão bagunçadas, você tem o olhar crítico, como eu falei, no sentido de organizá-las, colocando de uma forma legal, não seja duro com esse Saturno retrógrado aí, vai ali, tenta colocar cada coisinha no seu lugar, sugere, eu adoro essa palavra, sugere essas novas possibilidades, você vai ver que você tem essa crítica no sentido positivo de colocar cada coisa no seu lugar e a bagunça se torna essa organização que eu falei que é do seu setor. Já para a galera, agora é o lado complicado, que tem dois lados, né? Se você observar com esse olhar crítico que vai estar forte nessa semana, que aquilo que você não concorda, não está legal, e se for com a crítica no sentido de machucar, como diz, né, colocar o dedo ali na ferida e ainda fazer assim, cara, aí a coisa complica. Então vai com cuidado, você tem esse olhar crítico para arrumar as coisas. Se está fluindo, maravilha, você vai lapidar ela ainda para que brilhe como um diamante. Então é o lado bom dessa observação e dessa ordem que você tem possibilidade nessa semana. Mas se você utilizar a sua visão para pegar o ponto fraco dos outros, e com a mente e com o coração focado no agora eu vou judiar, agora eu vou jogar tudo ali e o outro lado que aguente, vai complicar para todo mundo. Vocês entenderam a dica que eu dei? Então é o momento de utilizar a crítica como instrumento de aperfeiçoamento. E não a crítica para complicar mais ainda uma situação que não está legal. Eu acredito que ficou bacana para vocês, né? Basta você empregar isso em qualquer experiência da sua vida. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com o signo que ficou em sétimo nessa semana. Nós vamos conversar diretamente com os aquarianos.
Aquarianos, esse setor é o setor dos relacionamentos, das parcerias. Com quem que você está trocando uma ideia? Com quem que vocês estão conversando? Com quem você abriu o seu campo energético? Tipo, vamos lá, vamos ficar juntos nessa jornada para fazer as coisas acontecerem. Não é só relacionamento afetivo, não. São todas as parcerias que você liberou o seu campo vibracional. Sabe aquela coisa tipo assim, não, isso aqui eu quero junto comigo e vamos juntos? Mas aí vem o questionamento da semana. Estão juntos realmente com o mesmo propósito? Trabalhando afinidades, essa palavra eu adoro muito também. Trabalhando uma afinidade vibracional em relação a esses propósitos, onde a mente e o coração de todo mundo está fluindo em sintonia com aquilo que foi combinado. Pode ser trabalho, o próprio relacionamento afetivo em si, qualquer tipo de parceria que você se permitiu fazer, que isso pode ser também no mundo virtual. Então você tem que questionar todos esses pontos. Se as coisas estiverem legais, e novamente, que é o tópico para todos os signos nessa semana, o coração e a mente estão legais, probleminha, desafio todo mundo tem, mas vamos juntos aqui, os propósitos estão fluindo, a gente vê possibilidades, outro termo para esse setor, juntos nós somos mais fortes e a gente tem condição de fazer a coisa acontecer. Maravilha, você está no caminho certo. Mas, estou dando os dois lados para todo mundo. Se em qualquer parceria, associação que você se abriu, e de repente a mente e o coração fica naquele duelo, por que que eu me enfiei nisso? Ai caramba, meu coração tá doendo. Claro que eu exagerei, mas vocês entenderam. Aquela coisa tipo, caramba, por que que eu tô metido nisso? Você tem que questionar se vale a pena ainda continuar nessa parceria que você se abriu. Porque é uma semana que isso pode ser extremamente demonstrado para você. Aonde de repente existe a valorização demais do outro lado e você é esquecido. Ou você que é o chato e quer tudo do seu jeito e fica fazendo joguinhos para que a coisa seja do jeito que você quer e você deixa o outro lado enfraquecido. Isso são pontos que você tem que observar, tem que trabalhar. O setor 7 sempre foi e sempre será o caminho do meio, onde todo mundo junto é mais forte. Se fica aquele joguinho de tal, sempre é o outro lado e fica tudo desarmônico, desequilibrado, ou é muito para um lado ou é muito para o outro lado. Cara, como eu estou trabalhando com todo mundo, ninguém vai sair vencedor nessa. Caminho do meio. Aí você fala, pô, mas tá difícil, como que eu adquiro esse caminho do meio? Simples, cara. Quando você tem dois lados, quando a coisa pende demais para um lado, aquele lado que a coisa está muito forte, ele tem que aprender a ceder para chegar no caminho do meio e o outro aceitar esse caminho que o outro lado está propondo, entendeu? Que é uma paz conjunta. Acredito que ficou claro, né? Porque se o outro lado, seja esse ou esse, como eu já expliquei, ou tudo para você ou só para o outro, de repente fique irredutível, tem tudo menos uma parceria. Então, para onde o lado está sempre, não, é tudo só para mim, esse lado tem que enxergar que precisa ceder um pouquinho. Aí você tem que analisar se é você que tem que ceder um pouquinho para que exista harmonia, ou que você, com jeito, converse com o outro lado para que ele perceba que tem que ceder um pouquinho para você também. Então é um setor também de interação, de troca, de conversa, para que todo mundo se dê bem. Observe com muita atenção isso nessa semana. O Plutão está retrógrado aí, pedindo, principalmente nessa semana, para as suas parcerias e associações, regenerações, renascimentos, para que todo mundo trabalhe de uma forma conjunta. Finalizando, juntos somos mais fortes. Se tiver sozinho, isolado, de repente, se for a sua escolha, você pode perceber que talvez alguns caminhos se abram para essa harmonização, juntando pessoas que você possui afinidade. Tudo são possibilidades. Observe isso em relação às suas experiências, ok? Quem é o signo que caiu em 8º nessa semana? Nós vamos conversar agora com os piscianos. Piscianos, vocês estão aí até o final do ano com a retrogradação do Saturno e também a retrogradação do Netuno, né? Muitas coisas podem estar sendo revistas em relação à sua própria vida pessoal. Se vale a pena ainda continuar em algo que você está vivendo,
se de repente aquilo já está se demonstrando de uma forma bem clara que não se encaixa mais na sua realidade, não tem idealismo, não tem seriedade. Procura observar isso e principalmente se não é você que não está cumprindo algo que você deixou acordado com alguém. Sabe aquilo tipo, não, vamos fazer isso, vamos, eu faço isso e faz aquilo. E você está meio aí no escapismo e não está fazendo aquilo que você falou que é a sua parte. Essa mesma energia que eu iniciei com vocês, você tem também a possibilidade, isso que representa o oitavo setor, de você observar os resultados de tudo que foi conversado, acertado, em relação aos outros também. Então é um momento, esse oitavo setor, é um momento de regenerar, é um momento de recriar. Ou mesmo, se você observar de novo, você tem a possibilidade de enxergar com clareza os resultados de tudo que você se abriu essa semana. Que você observa, que você olha, você fala assim, pô, aqui eu deveria estar mais forte, firme, mais atuante em relação ao que eu fiz e eu deixei solto. É importante? Trata de correr aí, olha o Saturno e o Netuno retrógrado. Vai ali e começa a fazer, se é importante, aquilo que você combinou. Como também, se você perceber, cara, não está mais vivo em mim, isso não faz mais parte do meu ser, este é o setor do desapego também. Deixe bem claro para o outro lado que você está saindo dessa situação que vocês juntos tinham compromissos e responsabilidades. Então é um momento muito interessante com esta retrogradação do Saturno e do Netuno, de você firmar de uma forma intensa, verdadeira, aquilo que você fala, não, estamos juntos, então vamos só dar uma acertadinha em alguns pontos. Joga essa intensidade da sua força aí, com todas as revisões que essas duas égides estão pedindo. Como também você observar de uma forma bem clara que algumas coisas não se encaixam mais. Então é o momento, vou brincar de ser hasta la vista, baby, mas vai lá em forma, não fica com escapismo, de uma forma verdadeira, tipo, olha aqui, eu tô fora, não quero mais, tal, procuro alguém para ficar no meu lugar, tô saindo, tô indo para outras paragens. Claro que eu coloquei de uma forma solta, mas acredito que com um pouquinho de boa vontade, vocês têm a capacidade de observar e ver com bastante clareza o que tem que ficar e o que deve ir. Ou se você vai ficar, ou se você vai sair. Acredito que ficou bem claro, né? Não adianta nada ficar gastando a sua energia em coisas que não mais vibram em você, porque você sempre vai ficar com essa energia ocupada aí. Se você liberar, e se for necessário isso, você vai ver que o que é seu vai vir na hora certa. Aliás, estamos no ano de Saturno, né? Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com o signo que caiu no nono setor. Demorou, mas chegou. Nós vamos conversar com quem? Eu brinco com eles porque normalmente eles gostam de ser os primeiros. E normalmente são, mas aqui no meu desenvolvimento da mandala não. Nós vamos conversar agora com os arianos. Arianos, o nono setor. O nono setor é um setor de otimismo. É um setor onde você tem uma visão mais expansiva das coisas. Olha aí, a verdadeira dica para vocês nessa semana de equilíbrio de coração e mente é essa. Uma energia mais expansiva de novos horizontes, de novas conquistas. Nós trabalhamos, não tem tanto tempo assim, a energia do Quiron, que está aqui no canal, em vídeos de semanas passadas. Vocês estão com a cabeça do dragão, que aponta o norte, que aponta a possibilidade dessas novas conquistas, desses novos horizontes. Vamos lá. Quando vocês pensam, meditam, vivenciam as experiências que são principais para vocês, pergunta, você consegue sentir um otimismo legal, que você vai ter novas conquistas, você vai ter novas realidades, você vai expandir uma energia legal, bacana e otimista no seu ser, curada com Quiron, e de libertação com a cabeça do dragão? Isso representa que o coração e a mente estão em equilíbrio, porque quando eles estão em equilíbrio, esse otimismo e essa alegria, ela é natural,
ela é espontânea. Olha outra dica aí para você observar nas suas experiências. Existe uma alegria espontânea nas experiências. Eu percebo que quanto mais interação existir aqui, mais otimismo, mais alegria e novos horizontes com boas vibrações serão atingidos por todos. É raro isso, principalmente no momento atual, mas nesta semana você tem essa possibilidade de talvez enxergar isso se o coração e mente, na experiência específica que é sua prioridade, demonstra essa fluência, essa alegria, sabe? Tá tudo meio complicado, mas quando eu tô nessa experiência a coisa flui. É legal, me anima, me otimiza. Ficou claro? Aí você está trabalhando uma tônica fluente, mas como eu estou falando, para os dois signos existem sempre duas faces na moeda. O que representa a outra? A outra representa diretamente aquilo que quando você chega naquela experiência que é principal, você fala, cara, aqui eu estou preso, aqui eu estou amarrado, aqui eu não trabalho o meu otimismo, aqui eu não consigo ver adiante que isso muda, que isso não tem uma possibilidade de ter novos caminhos, de ter novas realidades, está tudo meio complicado. Este é um alerta para você verificar com a mente e com o coração em equilíbrio, não é em desequilíbrio que você decide o que eu vou falar agora, se essa experiência ainda deve ser vivenciada por você. Então, as palavras-chave são essas: alegria, entusiasmo, conquista, possibilidades de um futuro que tem tudo a ver com a tônica da semana, ser alcançado aquilo que a gente determina através dessas boas vibrações, ou se sempre a energia é colocada para baixo. Vira e mexe e tal, parece que está indo e vem ela para baixo. Vamos trabalhar de novo tal, vem para baixo de novo. Às vezes é você que faz isso com os outros. Se isso estiver presente, o Quiron ainda tem que ser trabalhado, porque você não está curado. E a energia da cabeça do dragão é desperdiçada porque não tem a libertação, existe o aprisionamento. O nono setor é o setor da flecha, onde você vê o caminho, você vê o rumo. Então, trabalhe isso com bastante cuidado nesta semana, arianos. O que te eleva, o que te sublima, o que te otimiza e faz você acreditar. E o que trabalha tudo contrário a isso. Não te otimiza, você não vê uma possibilidade mais adiante disso ser expandido como uma energia boa, e você percebe de uma forma clara que isso é um círculo vicioso que você está preso. Aí você não enxerga nem caminhos em relação a isso. Questione se vale a pena ainda continuar na experiência, porque obviamente o coração, junto com a cabeça, com o cérebro, com o raciocínio, não estão harmonizados. Harmonizou, você vai ter a capacidade de ver o que lhe cabe e que está junto realmente de ti, o que realmente já não faz mais parte. Ficou claro? Meditem nisso em relação a qualquer experiência da sua vida. Agora nós vamos trabalhar com o signo que caiu em 10º, topo da montanha nessa semana. Vamos conversar com os taurinos. Taurinos, nesta semana existe um aspecto maravilhoso de fluência, com o Marte que já está quase se encontrando com Urano, conversando com o Sol e também conversando com o Saturno que está em retrogradação. E o que representa esse aspecto de fluência em relação à sua vida e esse setor que vocês caíram nessa semana de equilíbrio entre mente e coração? Quando você analisa tudo que está sendo demonstrado, toda a seriedade de tudo que você se compromissou, vamos colocar essa palavra novamente, que você se comprometeu com as suas experiências, você sente em você uma força forte, ativa, bacana, de repente colocar e surpreender todo mundo? Olha aí, olha que poder maravilhoso. Se você enxerga que existe tipo um caminho legal, um caminho bacana, onde os seus objetivos, olha, isso é um tópico em relação ao 10º setor, que os seus objetivos e metas principais estão indo de uma forma legal, você enxerga como se fosse dia 24 horas, você enxerga que as coisas estão indo, de repente, não tão rápido, rapidez não é nenhum tópico muito associado a vocês. Vocês gostam de observar e ver que a coisa está legal, bacana? Cara, mantenha esse tipo de energia. Surpreenda. Quer ver? Vou até brincar com vocês. Nesse simbolismo, você vai poder colocar isso nas suas experiências. Você está na trilha da montanha ali.
Você fala, a gente vai chegar no pico. Já tá todo mundo meio cansado. Aí você brinca com todo mundo. E aí, galera, para terminar logo, então a gente dá uma corridinha. Pelo menos de 1 minuto. Vamos ver o quanto a gente aguenta? O que representa isso? Como eu disse, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Mas surpreenda um pouquinho. O que é essa força de surpreender? Coloque, de repente, um caminho diferente ou uma possibilidade para que as coisas se tornem ainda melhores. Porque você tem esse caminho da visão, porque o Sol está apoiando essa conjunção que está sobre vocês, de Marte e Urano. Se você ficar agora, tudo tem 2 lados. Você tem essa força para colocar esse tipo de energia, de brilho, de uma atividade diferente, isso que é o surpreender. Mas você pode também surpreender de uma forma complicada e desafiadora. Qual é? Você está numa experiência, está tudo sendo demonstrado. Aí você fala, vamos subir a montanha? Vamos. Estou muito no simbolismo, mas eu acho que dá para todo mundo entender. Vamos subir, vamos. Aí quando você olha o tamanho da montanha, gente, eu não vou aguentar subir isso, não. Então, se você perceber que você entra numa experiência onde a sua mente e seu coração em equilíbrio observa e fica, cara, isso é muito para mim. Eu preciso deixar bem claro que de repente eu estou junto, tal, mas eu não vou nessa velocidade. Ou de repente isso não cabe para mim, eu aborto isso. Deu para entender aquilo que a gente fala muito aqui no Brasil? Muita areia para o meu caminhãozinho. Vai jogar e vai cair areia de tudo quanto é lado. Se você perceber que você está numa situação que é exigido muito de você e você fala, cara, isso não vai dar para mim, muita atenção. Porque se você entrar nessa experiência e você percebe nitidamente que você fala, pô, tô me abrindo para isso e eu não vou ter força para aguentar essa parada, não. O que isso representa? Que você deve frear um pouquinho. Deu para entender? Quer ver? Essa palavra é muito boa para vocês nessa semana. Ter cautela para aquilo que você perceber que é muito para você. E cada um, sabe, isso pode estar envolvido com tudo. Trabalho, relacionamento, parte financeira que é importante demais para vocês. Então, se você perceber que é muito, segura a onda. Tenha um pouquinho de precaução. Já se você perceber que iluminou, voltando para fechar com vocês, para aquele primeiro ponto, que é legal, que é bacana e que você tem energia, inclusive para surpreender, lembra a corridinha em cima da montanha? É o momento de você colocar esse tipo de força. Ficou claro? Então vocês têm essa polaridade. Claro que algumas experiências podem ir para o lado desafiador, outras para o lado luminoso. Basta você perceber isso. E são essas forças polares que vão determinar, com a sua mente e coração, aonde você pode colocar a sua energia e onde você deve segurar um pouco. Esse é o equilíbrio. Se tiver em desequilíbrio, vai se comprometer com coisas que não tem capacidade. Olha quanto alerta para vocês nessa semana. Então vocês simplesmente têm que observar isso. Se colocar a sua energia ali, mais para frente pode complicar. Mas se você perceber que se você tem força e capacidade para tocar isso brincando, vá com segurança que o êxito está garantido, beleza? Agora vamos conversar com o signo que representa o penúltimo na semana, né? Que caiu no 11º setor. Vamos conversar com os geminianos. Geminianos, vocês estão com a energia do Júpiter aí, vai te acompanhar ainda por um bom tempo. Que Júpiter fica aproximadamente 1 ano em cada signo. Só que o Júpiter ele faz o quê? Ele expande a energia. Mas ele expande o que você está vibrando. Presta atenção nisso que eu estou falando. Ele expande o que você está vibrando. Está vibrando coisa boa? Então você espalha energia boa para todo mundo. Você está vibrando energia complicada? Da mesma forma, esses são os altos e baixos que podem ocorrer. Você também espalha essa energia complicada para todo mundo. Então vocês têm uma força expansiva de acordo com o que você está sentindo, o que você está vibrando. Agora a dica do 11º setor. Essa expansão boa ou desafiadora do seu ser tem tudo a ver com quem você está interagindo, com o tipo de informação que você está sintonizado. É o setor dos grupos, dos amigos, tanto virtuais como presenciais. Você está sendo influenciado por uma informação legal que te deixa forte, firme e convicto na vibração que você quer ter, que espero eu seja fluente, né? Ou você está se abrindo para coisas complicadas, para coisas densas, que quando você menos espera,
Você está poluído vibracionalmente? Isso, cara, às vezes é televisão, a própria internet. O que mais bomba na internet, nas redes sociais, é quando o pessoal fala de coisas complicadas, catástrofes e isso e aquilo. Pode ver a própria mídia, o que eles mais propagam, é isso que dá audiência. Agora fica o questionamento para vocês que representam sempre a comunicação nesse setor, onde a mente e o coração têm que estar em harmonia. Você quer propagar o quê em relação ao que você é? Você quer propagar coisas boas ou você quer propagar energias densas? Obviamente que todo mundo quer propagar coisas boas. Se você está imerso numa energia, isso tem muito a ver com o ano de Saturno 2024. Se você está imerso em energias densas e você está propagando essa energia densa, essa energia, vou colocar esse termo, sem esperança, cara, quando você menos esperar, vai chover tudo isso dentro de você. Então, se você está nisso que eu estou falando, cara, é o momento de você virar a mesa, de interagir com grupos, com pessoas, de novo digo, tanto virtuais como presenciais, pessoas mais positivas, pessoas que atuem junto com as suas ideias, muitas vezes até com ideias extremamente diferentes, mas que agregam coisas boas. Olha, não tinha visto isso, deu para entender? Você está com uma influência legal. Porque nós somos influenciados ininterruptamente e não percebemos. Então você tem que observar isso. Se você está permitindo essas influências chegando de uma forma legal, bacana, que te colocam para cima, com um ideal legal, com um conhecimento bacana que pode se tornar sabedoria em relação ao que você busca, ou você está se influenciando, está permitindo uma influência extremamente complicada. Então você tem essa visão essa semana. As influências complicadas, essa última que eu falei, elas vão desarmonizar a sua mente com o seu coração. Você só vai perceber quando chegar essa chuva dessa má influência. Você é a reverberação nessa semana disso. Se você perceber isso, começa a cortar isso. Chega dessa influência, catástrofe, deixa eu tirar daqui, deixa eu ver uma coisa legal. Se mantenha informado, mas não se alimente dessa densidade. Ficou claro? Procura interações sadias, bacanas, com afinidades, com coisas legais, que isso propaga dentro do seu ser uma vibração boa e esse Júpiter que está aí vai expandir isso nas suas experiências. O que você quer? Que chova nas suas experiências, bênçãos ou desafios? Este é o seu poder essa semana, de acordo com o que você permite interagir e firmar no seu ser. Acredito que ficou legal, né? Dá para a gente meditar. Às vezes estou acertando aqui, estou errando ali. Esse é o compromisso de vocês. Harmonia, mente e coração, beleza? Agora o signo que ficou por último na semana, mas como eu sempre brinco, os últimos serão os primeiros. Nós vamos conversar com os cancerianos. Cancerianos, a energia de vocês em relação a esse último setor. Qual é o ponto principal dessa semana? Até o dia 10, você tem ainda a energia de Vênus aí. Então, o que eu diria? Vênus, que é o poder de atração, como nós demonstramos o afeto nas experiências, guarda isso, o afeto, né? Gostei, não gostei, achei bonito, achei feio. Quando você faz uma somatória em relação às suas experiências principais, medita como foi o último mês com Vênus transitando por aí. Você colocou uma energia bacana, uma energia legal no seu ser? Ou você, de repente, colocou mais uma energia complicada, tipo assim, na experiência, sabe? Deixa eu procurar o que não está legal, para eu deixar bem claro que este lado que não está legal é o que eu mais foco a minha consciência. Deu para entender? Porque eu vou dar um exemplo. Num relacionamento. Relacionamentos têm altos e baixos, mas se você permitiu se relacionar, coloca esse exemplo do relacionamento em qualquer experiência da sua vida. De repente, cara, você vive um monte de coisa legal, mas vive uma coisinha que não é legal, você vai ali como casca de ferida e fica em cima daquilo um tempão. É aí que você complica a sua energia na semana. Porque você acaba assimilando esse lado complicadinho que você viu, um pontinho de sombra numa imensa luz, você ficou focado naquele pontinho de sombra e você está se contaminando. Você não está permitindo um fechamento de Vênus, que isso vai te acompanhar até o dia 10, dia 11 ele já sai, mas o tipo de energia que estou conversando aqui com vocês fica, deu para entender? Não importa, estou vendo esse vídeo depois. Questionem isso.
Será que ali onde eu vi aquele pontinho de sombra não tem a possibilidade de eu ver o lado bom da experiência também? Agora acho que ficou bem legal, né? Ah, mas ali foram só desafios. Ok, mas pelo menos aprendizados eles não trouxeram para você uma consciência que é firmada no seu ser. O 12º setor que vocês caíram é um setor de assimilação. Ele escuta todos os 11 anteriores, deu para entender? Então, o que mais você firmou? Você viu o lado bom ou ficou focado no lado desafiador da experiência? Na verdade, de acordo com esse seu foco da experiência, eu estou citando aqui esse exemplo, e você projeta nas suas experiências principais, este tipo de sintonia que vai representar o que verdadeiramente você é. Então, se você está num momento complicado, denso, cara, você vai ter que transformar essa densidade dentro de ti. Ah, mas eu fui enganado, foi isso, foi aquilo. Cara, ok. Foi uma experiência que, querendo ou não, você permitiu viver, porque nada vem assim gratuitamente. Mas eu estava ali e aconteceu do nada. Esse do nada, como eu gosto de brincar, é um lugar que representa, tipo, você tem que passar isso, tá escrito aí. Então, cara, pega isso como uma experiência, uma consciência e transforma em algo que, pelo menos essa palavra, compreensão, que isso não cabe, que isso não é legal, tal, e começa a transformar isso em luz. Então vocês têm esse jogo essa semana nesse fechamento. Porque a partir do momento que você começa a vibrar o lado bom, o lado fluente, o lado legal, você vai perceber que, como um passe de mágica, isso que foi desenvolvido no seu interior, que é a sua vibração pessoal, automaticamente fará com que a sua vida no sentido exterior se transforme também, porque primeiro você transformou dentro. Então deixa dessas coisinhas pequenas que possivelmente está potencializando e vê tudo de legal que existe ali como potencialidade ou que, no mínimo, está presente como uma memória afetiva que você pode ter vivido no sentido fluente. Você tem, finalizando com vocês, você tem como resultado exterior o que está no seu interior. Acredito que ficou claro, né? Então vamos mudar, cancerianos, aquilo que de repente está amargurado aí, em pelo menos consciência de que tudo tem um outro lado. É o princípio hermético da polaridade. Pratique e você perceberá como um passe de mágica como as coisas terão novos rumos. Então é isso, galera. Esta é a mensagem para os 12 signos nessa semana de grande intensidade astral, onde o principal foco está, para mim, no equilíbrio entre a mente e o coração.